Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um prazer enorme ter você aqui no canal. E a gente vai começar hoje com vocês o módulo de aula, que talvez seja o módulo de aula mais importante do conteúdo de biologia do ensino médio, que é a citologia ou o estudo das células. Célula, galera, é a unidade fundamental de qualquer ser vivo. É a menor unidade da vida, é o começo de tudo. A gente considera que a vida no planeta começou quando surgiu a primeira célula. Ou seja, o estudo das células é uma ou a mais importante parte de todo o conteúdo que eu tenho aqui no canal para você. E eu te convido a vir comigo aprender mais sobre essa importante estrutura. Vamos lá? Pessoal, então é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre célula, é importante que a gente entenda quais foram as descobertas e os equipamentos que nos permitiram chegar até todo o conhecimento que a gente tem hoje a respeito dessa estrutura. Então, o estudo das células, que a gente chama de citologia, ele se mistura muito, tá, com o aprimoramento, com o desenvolvimento de um aparelho laboratorial chamado microscópio. A história da citologia se mistura muito com a história da microscopia, tá? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre esse histórico aí, para contextualizar aqui o conteúdo para você, antes de a gente entrar em célula para valer, tá? Então, olha só, a descoberta não, né? A invenção do microscópio, ela é atribuída a uma dupla de pai e filhos, ambos, obviamente, holandeses, chamados de Hans e Zacharias Janssen, que lá em 1591, olha quanto tempo atrás, não se preocupem com essas datas, tá? Eles criaram um sistema de lentes que permitiu enxergar objetos muito, muito, muito pequenos. Então é atribuído a eles, a essa duplinha aí, a invenção do microscópio. Joia? Lógico que depois dessa criação aí do Hans e do Zacarias, muita gente aprimorou, tá, esse instrumento, ele foi ficando cada vez mais potente. Vamos dar destaque aqui a alguns pesquisadores que o aprimoraram ou utilizaram para fins biológicos. Então, o primeiro, depois aqui do Hans e do Zacarias, é o Robert Hooke. O Hooke ele criou um microscópio muito rudimentar, vocês estão vendo na figurinha aqui embaixo, tá? E com esse microscópio ele ficou famoso por analisar cortes de rolha de garrafa de vinho ou da cortiça, tá, da garrafa de vinho. Aquela cortiça, galera, é um tecido vegetal chamado suber, popularmente conhecido como casca da árvore. E o suber ele é um tecido morto, para quem já assistiu às aulas de histologia vegetal aí no canal sabe disso. O suber é formado por um tecido aí composto por células mortas, tá? Então o Hooke enxergou pequenas cavidades que vocês conseguem ver aqui na imagem, ó, pequenos quadradinhos, retângulos completamente fechados. Ele falou assim: nossa, uma estrutura completamente fechada, não deve permitir que nada entre, nem que nada saia. E ele chamou isso de cela, em homenagem a uma cela de cadeia, a uma cela de prisão. Mais tarde, esse termo cela, perdão, foi sendo gradativamente substituído pelo termo célula. Tá? Então, a Hooke, a gente atribui aí o termo cela, que posteriormente virou célula. Joia? Depois do Hooke, um cientista chamado Leeuwenhoek foi o primeiro, lá em 1674, pouca coisa depois do Hooke. Ele foi não o primeiro, mas ele foi um dos pioneiros no uso do microscópio para fins biológicos. Então, o Leeuwenhoek ele verificou a existência de bactérias, de protozoários, ele investigava essa vida microscópia, tá? Então, ele ficou muito conhecido aí por usar o microscópio para fins biológicos, joia? Para identificar, para analisar matéria viva. Ele analisou esperma, saliva, sangue, tá? Então, Leeuwenhoek tem uma importância muito grande no avanço dos estudos aí envolvendo a microscopia e, obviamente, a citologia. Depois do Leeuwenhoek, o Brown, em 1833, repara que aqui agora é um salto de tempo bem grande, tá? O Brown verificou a existência de uma estrutura no interior da célula que ele chamou de núcleo celular. Então, começou a analisar algumas estruturas importantes da célula. O núcleo, por exemplo, foi descoberto aí em 1833. Logo depois do Hooke, uma duplinha, a Schleiden, né, e Schwann, que aparecem aqui para você,
com um ano de diferença entre a descoberta de um e outro, ou entre a afirmação de um e outro, Schleiden ele verificou a fundo células vegetais, né? Falou, olha, os vegetais, todos eles, são compostos por célula. Schwann já se dedicou mais à linhagem animal, às células animais, e ele afirmou, com 100% de certeza, que os animais são compostos por célula. E o Rock já tinha verificado que protozoários, bactérias, também apresentavam células. E com isso, os cientistas chegaram a um acordo, a um consenso, na forma de uma teoria chamada de teoria celular. E é por aqui que a gente vai começar o estudo de célula. Então, depois de toda essa contextualizada, vamos botar a mão na massa e vamos falar aí agora a respeito das células para valer para você. Galerite, o que diz essa teoria celular, que é muito cobrada em prova, vários vestibulares e provas no Brasil afora cobram essa teoria aí. A teoria celular, ela vem para afirmar, depois de todos esses estudos que eu te mostrei no slide anterior, que todo organismo vivo, ele é composto por célula. Lembra que para a gente considerar um organismo como sendo um ser vivo, né, ou para considerar um organismo vivo, ele tem que ter 5 características básicas. Ele tem que ser capaz de reproduzir, ele tem que possuir metabolismo próprio, ele tem que apresentar material genético, ele tem que responder a estímulos do meio e ele tem que ser composto por células. Tá? Então, célula é uma premissa básica da vida. Todo organismo vivo ele é composto por célula. Ele pode ter uma célula só, ele pode ser um organismo unicelular, como uma bactéria, como um protozoário, como fungos e algas, alguns são unicelulares, ou como nós, por exemplo, plantas e alguns fungos, são pluricelulares. Joia? Então, não importa se ele vai ter uma ou mais de uma, ele tem que ter célula, beleza? Além disso aí, a teoria celular afirma que as atividades, galera, que são essenciais à vida, produção de energia, produção de moléculas, elas ocorrem no interior da célula, no citoplasma celular ou no núcleo celular, quando a célula tem um núcleo, tá? Então a gente fala que o metabolismo celular, joia? Ele é uma das partes importantes da atividade não, mas da vida de um ser vivo, tá? Um ser só se torna vivo devido à atividade do metabolismo das células deste ser vivo. As células desempenham diferentes funções do nosso organismo. Sem o metabolismo de cada celulinha, a gente não conseguiria se manter vivo, tá? Além disso, novas células só surgem ou só são formadas pela divisão de células pré-existentes. A gente já tem aulas aqui no canal mostrando para você esses processos de divisão, que são a mitose e a meiose. Tá? Com isso, a gente chega à conclusão aqui na teoria celular que a célula ela é a menor unidade funcional da vida. Tio Will, o que você quer dizer com esse funcional? A célula, galera, é a menor unidade capaz de reunir aquelas 5 características básicas de um ser vivo. Joia? Células conseguem se reproduzir por mitose ou por meiose. As células apresentam material genético no seu interior. Toda célula tem material genético. As células respondem a estímulos do meio. As células apresentam metabolismo celular, são as atividades que ocorrem lá no interior dela, e obviamente ela é uma célula. Né? Então, ou seja, ela reúne todas as 5 características básicas que a gente tem para configurar um ser como vivo. Joia? Então ela é a menor unidade funcional da vida. Aí para você. Beleza? Agora, além disso, quando os estudos começaram a ficar cada vez mais aprimorados, nós dividimos as células em 2 categorias diferentes, em 2 tipos diferentes. Joia? Que são as células procariotas e as células eucariotas, que é o que a gente vai discutir um pouquinho agora. Tio Igor, eu já ouvi esses termos de maneiras diferentes. Eu já ouvi o termo procariótica, procarionte, é a mesma coisa, tá? Célula procariota, célula procariótica, célula procarionte, é exatamente a mesma coisa. Eu falo que é muito importante a gente, às vezes, saber o significado de alguns prefixos, de alguns sufixos que aparecem aqui, eles ajudam a gente a entender bastante coisa. Olha só, quando a gente fala procariota, a palavra pró significa antes. A palavra cário significa núcleo.
Ou seja, essa célula é antes do núcleo. Células procariotas têm como principal característica a ausência de um núcleo. Olha, Juízo, então elas não têm DNA? Não, repara, olha só. DNA tem. Olha o DNA em vermelho, tá? No interior da célula. Então, DNA elas têm. Só que esse DNA ele não fica no interior de um núcleo. Esse DNA ele fica disperso pelo citoplasma. Essa é uma característica bem marcante da célula procariota. Ausência de núcleo, o material genético disperso pelo citoplasma. Tá legal? Além de não ter núcleo, toma cuidado com isso. Na célula procariota, a gente não encontra organelas membranosas. Organelas são pequenas estruturas que a gente encontra dentro das células e que desempenham diferentes funções. Eu tenho uma aula aí para você, duas, aliás, sobre citoplasma, onde a gente trata dessas organelas. Se você quiser assistir logo em seguida, vai lá, tá? Célula procariota, ela tem organela sim. Olha só, a gente tem uma única organela na célula procariota, que é o ribossomo, que está aparecendo aí com pontinhos verdes para você, tá? O ribossomo, galera, ele é uma organela responsável pela síntese de proteína, ele é o cara que promove a tradução do nosso material genético e ele é encontrado em todos os tipos celulares. Só que ele é uma organela que não é envolvida por membrana. Então a gente fala que o ribossomo ele é uma organela não membranosa. Joia? O que as células procariotas não têm são organelas envolvidas por membrana. Você não vai encontrar numa célula procariota uma mitocôndria, você não vai encontrar um cloroplasto, você não vai encontrar um complexo de Golgi, você não vai encontrar um lisossomo. Tio Igor, por que não? Porque essas organelas são envolvidas por membrana. Isso uma célula procariota não tem. Ela não tem organelas membranosas, mas ela tem uma organela, que é o ribossomo. Tá? Fique esperto com isso. Tio Igor, o que mais uma célula procariota tem? Além de DNA e ribossomo. As outras duas estruturas que você encontra em toda célula. Tá? O que toda célula tem? Além de ribossomo e material genético, a célula tem citoplasma, que é o material gelatinoso que preenche o interior da célula, onde ficam dispersos aí as organelas, os nutrientes, e você tem também a membrana plasmática, que é o envoltório da célula. É a estrutura que envolve, que delimita todo o conteúdo celular. Essas quatro estruturas que eu deixei aí para você em vermelho são encontradas em todas as células, independente do tipo. A célula procariota tem. Você vai ver comigo daqui a pouquinho que uma célula eucariota também tem. Tá? Então, ó, ribossomo, citoplasma, DNA e membrana, toda célula tem. Tá? As outras estruturas que estão aparecendo aí para você, elas podem ou não estar presentes na célula procariota. Tio Will, você vai falar sobre elas agora? Não. Vamos falar mais sobre essas outras estruturas aí para você quando a gente deixar aqui no canal, tá? Uma aula sobre reino Monera. Tio Igor, reino Monera? Quais organismos estão no reino Monera? As bactérias. Galera, na natureza, tá? Somente as bactérias apresentam célula procariota. Isso também é muito importante. Só bactérias possuem células procariotas. Joia? Então, quando te falar que determinado organismo apresenta célula procariota, já pode saber, esse organismo é uma bactéria, ele pertence ao reino Monera. Células procariotas somente são encontradas no reino Monera, onde estão as bactérias. Beleza? Tranquilo? Agora, além da célula procariota, a gente tem as células eucariotas, eucarióticas, eucariontes, é a mesma coisa, tá? A palavrinha eu significa verdadeiro e a palavrinha cário, você já sabe, significa núcleo. Então, eucariota é uma célula que tem núcleo verdadeiro, ela tem núcleo envolvido por membrana, tá? A gente consegue ver o núcleo aqui em roxo e o núcleo aqui em roxo na célula de baixo. Então, essas células, além de núcleo, elas têm organelas membranosas. É para que elas têm membrana, elas têm citoplasma, elas têm material genético agora dentro do núcleo, protegido, envolvido, organizado pelo núcleo, e além disso elas têm diversas outras estruturas aí dentro que são as organelas. Mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi, retículo, joia?
Então, nosso foco de agora em diante vai ser aqui, ó, nas células eucariotas. É muito comum eles cobrarem em prova, né, a diferença ou as diferenças entre esses dois tipos de células eucariotas que estão aparecendo aí para você. A célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. E é nisso que a gente vai focar agora, tá? Então, olha só, quando a gente fala aí de células eucariotas, primeiro preciso deixar bem claro para você aqui que fungo tem célula eucariota, alga tem célula eucariota, protozoários têm células eucariotas, mas em prova, o que importa para a gente aqui é a diferença entre célula eucariota animal e célula eucariota vegetal. Então tomem cuidado para não achar que os únicos dois tipos de células eucariotas que existem são as animais e as vegetais, tá? Então tomem cuidado. Elas são os principais tipos de célula eucariota, mas não as únicas, beleza? Então vamos olhar as diferenças entre um e outro. Mas antes de falar das diferenças, vamos mostrar as semelhanças. Ó, repara aqui, elas têm, e todas as células têm, membrana, um citoplasma, ribossomos lá no interior, tá? E a gente vai encontrar, obviamente, o DNA aqui no interior do núcleo. Olha, o DNA aqui ele fica envolvido, protegido e organizado pelo núcleo. Então, as quatro estruturas básicas de toda célula ele encontra aí. Ribossomo, que são esses pontinhos que vocês estão vendo espalhados pelas duas células, tá? Membrana plasmática, citoplasma e material genético que aqui está envolvido pelo núcleo. Agora, o que essas células apresentam além disso? As organelas membranosas, retículo endoplasmático, que é comum às duas, complexo de Golgi, que é comum às duas, mitocôndria, que é comum às duas também, tá? E repara que todas as duas têm uma região especial dentro do núcleo que a gente chama de nucleolo. Ah, tio Igor, o que é o nucleolo? Quer saber mais sobre nucleolo? Quer saber mais um pouquinho sobre núcleo? Tem uma aula aí no canal falando para você somente disso, tá? Aula de núcleo. Corre lá e assiste, caso você queira saber um pouco mais sobre isso aí. O lance é o seguinte: o que diferencia uma célula animal de uma vegetal? Então a gente já viu que tem de semelhante, vamos ver o que tem de diferente. Primeiro, tem três estruturas na célula vegetal que eu não encontro no animal, tá? Will, quais são elas? Parede celular. A célula vegetal, além da membrana, ela tem um envoltório extra, que é a parede, que no caso da célula vegetal é feita de um material chamado celulose, de um carboidrato chamado celulose, tá? Além da parede celular, a célula vegetal apresenta uma enorme organela. Vocês estão vendo o tamanho dela aí, essa organela aqui em branco, tá? Que a gente chama de vacúolo central ou vacúolo de subcelular. É uma organela de armazenamento, ela ocupa um espaço absurdo na célula vegetal. Tio Igor, células animais têm vacúolos? Células animais têm vacúolos. Mas esse tipo de vacúolo especial, não, tá? É o vacúolo central ou vacúolo subcelular. E uma organela muito famosa é o cloroplasto, que a gente vai encontrar em célula vegetal, que é uma organela responsável pela fotossíntese, mas não vamos encontrar na célula animal, tá? Essas três estruturas são as mais importantes para a gente diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara: nenhuma das três é específica, perdão, nenhuma das três é específica, não. Nenhuma das três é exclusiva de célula vegetal, porque algas também possuem. Joia? Algas não pertencem ao reino vegetal. Algas pertencem ao reino protista. E algas têm parede celular de celulose, algas têm vacúolo central e algumas algas têm cloroplasto. Joia? Então tomem cuidado. Nenhuma dessas estruturas aí é exclusiva dos vegetais. A gente usa para diferenciar a célula vegetal da animal. Joia? São estruturas que você encontra na vegetal, mas não encontra no animal. Mas não quer dizer que só a célula vegetal tenha as três. Ficou claro? Tranquilão? Will, e o que tem na animal que não tem na vegetal? Então vamos lá. E a gente vai ter que abrir dois parênteses, tá? Primeiro, lisossomos. Lisossomos são organelas responsáveis pela digestão. Lisossomos
por enquanto, tá? A gente considera que eles são encontrados somente em célula animal, por enquanto, que há estudos caminhando aí para verificação de estruturas semelhantes na célula vegetal, ainda não tem nada provado, então a gente considera que lisossomos sejam uma organela. Por enquanto, pode ser que depois que eu grave essa aula a coisa mude de figura, tá? Mas por enquanto encontrada somente em célula animal. E uma organela, que aí sim a gente vai dar um destaque maior aqui, são os centríolos, organelas muito importantes para a divisão celular aí, que atuam muito na mitose e na meiose. Os centríolos são encontrados em células animais. Tio Igor, vegetais têm? Bom, os inferiores têm, tá? Vegetais inferiores são as briófitas e pteridófitas. Briófitas e pteridófitas apresentam centríolo. Angiospermas e gimnospermas não. Joia? Então tome cuidado com isso. Olha, centríolo é só em célula animal? Não. Eu posso encontrar em célula animal e em vegetais inferiores. Joia? Eu não vou encontrar centríolo nos vegetais superiores, que são as angiospermas e as gimnospermas. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido, entendido, aprendido bastante aqui. Eu trouxe bastante detalhe, bastante imagem, para a gente poder ver com a maior riqueza de detalhes possíveis essa introdução de um conteúdo super importante para você. Se você curtiu, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho e já corre para a aula sobre membrana plasmática que eu deixei aí para você. Um grande beijo e até a próxima aula.